Bom dia, irmãos. Bom dia. Vamos começar nosso tempo agora pela manhã de escola bíblica. Nós vamos orar primeiro, pedir orientação a Deus para que tudo que seja falado aqui seja para a glorificação do nome do Senhor. Amém? Então, Rose, por favor, você poderia orar para a gente? Amém. Obrigado, Rose. Então, nosso assunto de hoje, proposto para a escola bíblica, na verdade é um assunto que vai ser discutido nos próximos 2 meses, que é o assunto de ética cristã, certo? Ética cristã. Antes da gente entrar propriamente dito no assunto de ética cristã, é interessante que a gente tenha alguns conceitos e defina alguns conceitos com relação à ética de forma geral, certo? E eu gostaria então de perguntar para os irmãos, o que é que os irmãos entendem como ética? Não vamos pensar agora em ética cristã, mas ética de forma geral. Alguém poderia definir para nós, ou ter uma definição prática do que seja ética? Lida com o conceito coletivo de certo e errado, muito bom. O que mais? Mais ninguém? Então, basicamente seria isso aí. Lembrando que todos os indivíduos, todos nós vivemos com princípios, nós possuímos princípios e valores que são internalizados, né, estão dentro de nós, e esses princípios que estão dentro de nós é que vão reger as nossas ações. Então, na verdade, o agir, podemos falar assim, que o agir ético, ele perpassa a questão do exterior, mas mostra muito daquilo que somos interiormente. Então, todos nós fazemos decisões baseadas em valores que acreditamos que são certo ou que são errado. A cada momento da nossa vida, nós estamos tomando decisões. E essas decisões, basicamente, são daquilo que nós acreditamos, que são certo ou que são errado, certo? Muito bem. Em que se baseia a nossa ética? Então, agora nós não estamos pensando na questão de ética cristã, mas na questão da ética geral. Em que se baseia a ética? Qual é a figura que nós temos aí? Uma cebola. Vamos pensar um pouco nas características da cebola, certo? Olhando para essa figura aí, como é que vocês podem definir ou dar algumas características desse legume? Acho que é legume, né? A cebola. Faz chorar, certo? Ela paradinha não vai fazer chorar não, mas se você começar a descascar, vai chorar. O que mais? Várias camadas. E justamente isso é a ideia de que a cebola, ela é dividida em várias camadas. Na verdade, nós somos compostos, cada um de nós, por várias camadas ao decorrer da nossa vida. É o que a antropologia chama de cosmovisão. Nós temos a nossa cultura familiar, que é uma das nossas camadas. Cada um aqui veio de um lugar diferente, de uma família diferente, com princípios diferentes. Nós pertencemos a um lugar geográfico, e pensando aqui no Nordeste, a gente vê claramente características do povo nordestino que são completamente diferentes do povo vamos pensar lá do Sul. São características diferentes. Então nós também recebemos essa camada, nós recebemos também essa influência. E quando nós pensamos em pessoas estrangeiras, por exemplo, a diferença ainda fica mais evidente. Tudo ok? Nós também recebemos influência da nossa cultura religiosa. Alguns aqui já nasceram em berço evangélico, mas tem uma influência às vezes pentecostal, tradicional, calvinista, arminiana e por aí vai. Outros vieram de cultura católica, então recebem de certa forma influência dessa cultura católica ou espírita ou de religiões afro, enfim, todos nós também temos essa camada que nós podemos falar que é a camada religiosa. Então, na verdade, nós somos uma cebola que às vezes
choramos, mas que na verdade nós somos compostos de camadas que vão influenciar as nossas ações. A nossa ética, de forma geral, ela é baseada justamente nessa figura da cebola, porque cada um de nós temos várias camadas e às vezes as camadas não batem com a camada do outro e aí então começam os problemas. Então, na verdade, nós somos influenciados no dia a dia pelo relativismo, que é um dos ramos da ética, pelo pluralismo, pelo cristianismo, e às vezes, quando nós falamos cristianismo, não exatamente daquilo que é certo, mas daquilo que foi passado para nós enquanto cultura cristã. Muito bem. Tudo que era considerado ético no passado ainda é ético nos dias de hoje? O que é que vocês acham? Lembrando que a proposta para a escola bíblica dominical é o estudo da ética. Eu não sei quem viu aquele panfleto que fala, que você mandou no... Pode ser panfleto, folder, enfim, banner que Tiago mandou, e ali fala sobre perguntas, e uma das perguntas que eu queria trazer para os irmãos é essa aqui. Tudo que era considerado ético no passado ainda o é nos dias de hoje? O quê? O problema está só no tudo. No tudo? Sim. Tudo não. Tudo não. Muita coisa sim, mas tudo não. Então a cultura ética, a questão ética, ela pode mudar conforme os tempos vão passando, né? A gente pode lembrar que hoje nós vivemos uma crise mundial, uma crise brasileira, uma crise mundial com inversão de valores. A gente pode dizer o que era trevas hoje é considerado luz. O que era luz, hoje é considerado trevas. O que é doce, o que era doce é amargo e vice-versa. O que era para ser repudiado, hoje é aplaudido de certa forma. Então, a gente vive nessa cultura que há uma total inversão de valores e uma crise que a gente pode dizer não só crise brasileira, mas crise mundial. E isso tudo tem a ver com a questão da ética que mudou. Porque o que era considerado, ou muito do que era considerado ético no passado, hoje não é mais. E o que não era, hoje já é considerado ético. Eu vou dar um exemplo dessa, né? Por exemplo, talvez o maior mal que a humanidade já fez foi a escravidão. Exato. E isso era ético. Era ético no passado. Exatamente. Muito bem. Então, vamos pensar um pouco na questão da etimologia da palavra ética, certo? Então a palavra ética, ela é de origem grega, ethos, não sei se é ethos, alguma coisa assim, e que está relacionado a costumes e hábitos, ok? E na Grécia, o homem, ele aparecia como o cerne de tudo. O humanismo, na verdade, na cultura grega, é muito forte. O homem era o centro de tudo, era o centro da política, era o centro das artes. É interessante que na cultura grega, até os deuses, eles tinham uma figura humana, e essa figura humana representava os seus defeitos e as suas qualidades. Então a questão humanística na cultura grega é muito forte, era muito forte e talvez ainda seja no dia de hoje. E pensando em questão da etimologia da palavra, a gente estudando a questão de ética, a gente vai ver que os grandes filósofos do passado penderam muito por essa questão de ética, que foi o caso de Sócrates, Aristóteles, Platão. Então foram homens que estudaram a fundo a questão da ética na sociedade grega. Durante a Idade Média, o que acontece? Surge muito forte a questão do cristianismo. E a partir daí, o cristianismo também toma conta de algumas questões éticas. Na cultura grega, a vaidade era muito exaltada. A partir do cristianismo, o que acontece? A humildade passa a ser algo desejado ou requerido de uma pessoa.
Então, o cristianismo entra de uma maneira forte também nessa questão ética e moral, e a gente também estudando a questão de ética em relação ao cristianismo, nós vemos Santo Agostinho, que trata muito das questões éticas, nós vemos Tomás de Aquino, e a partir da Reforma, alguns outros homens, padres e monges, que também estudaram a questão ética. Então, a ética, ela é presente em todos os ramos da sociedade. Então, existe a ética profissional, cada profissão tem a sua base de ética. A gente vai estudar, quem estuda medicina tem as questões éticas da medicina. O estudo da teologia tem as questões éticas da teologia. Quem trabalha na área de educação tem as questões éticas da área de educação. Então, em resumo, a ética faz parte da vida de todos nós. Queiramos ou não, a gente precisa entender que a ética faz parte de cada um de nós. Muito bem, definindo então, ética é a parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento humano. Então, todo o nosso comportamento humano está baseado em princípios éticos que, às vezes, nós nem pensamos neles, mas estão dentro de cada um de nós. Muito bem. Existem alguns tipos de ética, pensando também em ética geral, que são ética humanista, existencialista, naturalista e religiosa. O que seria cada uma delas? Primeiro, a ética humanista está centrada em quem? No ser humano, né? O homem é o centro de todas as coisas. A gente vê muito isso na questão do hedonismo, que trata muito da questão do prazer humano. Então, a ética hedonista, qual é a ideia? É que se lhe dar prazer, se traz prazer para você, então está tudo certo. Então, questão humana. Se traz prazer para o homem, então está tudo certo. Também tem a questão, ainda dessa questão humanista, do utilitarismo, que é o que é útil é certo. É aquela famosa ideia de que o fim justifica os meios. Então, se você tem um objetivo, não importa o que você faça, não importa quem você passe por cima, não importa quais princípios você não obedeça, mas se você tem um fim que vai trazer algum benefício para você enquanto homem, enquanto mulher, então não existe nenhum problema, existe essa questão da ética. A ética existencialista, ela foca nas experiências das pessoas, ou seja, eu enquanto ser humano preciso experimentar certas coisas. E essas experiências, só por serem experiências, então não vai trazer nenhuma questão imoral ou amoral, mas é ético e você pode então passar por essas experiências. Existe também a ética naturalista, que traz a ideia de que o natural é certo. E aqui é interessante que essa ética naturalista trata a natureza como mãe de tudo, e ela traz a ideia seguinte, que se na própria natureza existem os mais fortes e os mais fracos, e normalmente esses mais fortes abocanham os mais fracos, então na questão humana existem os mais fortes e os mais fracos, e não tem problema nenhum que os mais fortes passem por cima dos mais fracos. A ideia de que o mundo é dos mais espertos. Então, se você é mais esperto, se você é mais forte, você vai se sobressair e você pode passar por cima de qualquer pessoa. Essa é a ideia da ética naturalista. E também existe a ética religiosa, que cada religião tem os seus princípios, tem aquela questão do que é moralmente correto, baseado em cada preceito, em cada doutrina, e a depender disso, algo vai ser bom, vai ser favorável, e geralmente agradável diante de uma divindade, no nosso caso Deus, mas a gente sabe que existem outras religiões que têm a questão ética baseada em divindades, digamos assim, animistas, ok? Pessoal, pode falar se tiver alguma dúvida ou se tiver alguma observação, pode falar, ok? Vamos entrar então na questão ética bíblica.
E aí tem mais uma pergunta. Há um conceito bíblico sobre a ética? O que é que vocês acham? Sim? Júlia está falando sim. Uma frase só, assim, como conceito não, mas tem várias citações como deve ser a conduta ética bíblica. Certo. Por exemplo, quando Jesus fala que assim, o mal do reino dos céus será aquele que vai servir na terra. certo. É um conceito de que assim, primeiro você olha para o outro e depois você olha para você. Sim, um bom princípio. O outro é superior a você, de certa forma. Ok. Você está querendo um versículo? Não. Pode ser um versículo, mas a ideia, há um conceito bíblico sobre a ética, e claro, trazendo toda a história bíblica. E aí pode entrar, claro, um versículo. Levítico 19, 1 Pedro fala de sermos santos como Deus é santo. Sim. Então existe um ideal a ser seguido, e esse ser, no caso, é um ser moral. Uhum. E para a sua moralidade existem os seus princípios éticos. Então, se devemos ter um conceito bíblico, o conceito de seguir aquele que se concentra o absolutismo Da santidade. de como devemos proceder. Muito bom. Eu acho que Jesus resumiu naqueles 2 mandamentos. Amar Deus acima de Exatamente. tudo. E é o próximo. E na verdade, você tocou no assunto, na verdade, os dois, a questão dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, basicamente, são princípios éticos que o povo de Israel deveria cumprir. E que a gente sabe que ninguém conseguiria cumprir todos. Mas ainda assim, eles existem como princípios éticos. E trazendo para a questão do Novo Testamento da igreja, então também existem questões éticas que nós, enquanto crentes, enquanto família de Cristo, enquanto corpo de Cristo, precisamos cumprir no nosso dia a dia. Então, na verdade, esse estudo aqui, ele foca justamente isso. No que é importante na minha vida cristã e qual é o comportamento que eu tenho que ter enquanto pessoa que conhece a Cristo, ou que digo que conheço a Cristo. Então, isso é questão ética, ok? Então, a ética cristã, ela é baseada na pessoa de Cristo. Alguém lê pra gente, por favor, esse enunciado ali. Os princípios da ética cristã são extraídos das Escrituras Sagradas. A Bíblia é a infalível e inerrante palavra de Deus, ou seja, o próprio Deus se revelou nas Escrituras. Por isso, ela é totalmente inspirada e possui autoridade plena para exortar, corrigir, ensinar e guiar o homem no modo de vida de acordo com a vontade do Senhor. Muito bem. Então, em que estão baseados a nossa ética cristã? Na palavra de Deus, nas Escrituras. Então, a gente precisa entender isso, que a gente precisa ter como base a palavra de Deus. A palavra de Deus, a gente estudou agora em janeiro rapidinho a questão do Salmo 119, ela vai ser o nosso norteador. Ela vai ser a nossa luz, ela vai ser o nosso caminho, ela vai mostrar para nós o que devemos ou o que nós não devemos fazer. Então, na verdade, quando a gente pensa em questão de ética cristã e pensando no que a Bíblia vai determinar, então é a ética cristã que vai determinar como, por exemplo, deve ser um namoro cristão. A ética cristã é que vai determinar com quem o cristão pode namorar. É a ética cristã que vai determinar como eu devo me portar, como eu devo agir num culto a Deus. É a ética cristã que vai me dizer, enquanto pai, como eu devo tratar os meus filhos. É a ética cristã que vai também dizer como eu, enquanto cristão, devo tratar o meu irmão, o próximo, aquele que não é crente. Então, a gente encontra na palavra de Deus todos esses princípios que vão determinar o que eu posso ou o que eu não posso fazer. É a ética cristã que vai determinar para mim o que eu devo fazer com a pessoa que pecou, com o que se arrependeu. Então, nós encontramos tudo isso na palavra de Deus. Então, é interessante que a gente gosta e deve, claro, estudar a Bíblia enquanto doutrina, mas a gente não pode separar doutrina de ética. Porque enquanto a doutrina
mostra a nossa, digamos assim, a nossa posição em Cristo, a ética ela vai fazer o quê? Ela vai mostrar e determinar qual deve ser o nosso comportamento em Cristo e perante a sociedade. Filipenses 1, 27. Agora, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Desse modo, tanto se eu puder ir visitar vocês, como se não puder, eu saberei que vocês continuam firmes e unidos. Saberei também que vocês, por meio da fé que se baseia no Evangelho, estão lutando juntos como só do Espírito. Muito bem. Aonde está a questão, onde nós encontramos aí a questão ética nesse versículo? Modo digno do Evangelho, né? Eu decorei esse versículo quando era adolescente, só que em outra versão, somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós. Qual a ideia de Paulo aqui? Que eu devo ser cristão e praticar o cristianismo não só na presença do apóstolo ou na igreja, mas em todos os lugares que eu tiver. Ele fala que eu ouça acerca de vós e eu vou saber que vocês estão cumprindo com os princípios, com os preceitos que são de acordo com a palavra de Deus. Então, a ideia de Paulo é que os cristãos devem viver uma vida cristã autêntica em qualquer lugar que ele estiver. Vamos voltar aqui à questão da cebola, né? Em que se baseia a ética cristã? A gente já falou que é a palavra de Deus. Então, na verdade, eu fiz questão de trazer dois tipos de cebola, a branca e a roxa, porque o que acontece? A partir do momento que eu me converto, a partir do momento que eu digo que pertence a Cristo, então muito das camadas que eu tinha, muito dos conceitos que eu tinha, muito daquilo que eu acreditava ser ético, então vai mudar. Por quê? Porque a minha vida deve ser regida pela palavra de Deus. Então essas camadas, elas serão que? Elas devem ser transformadas, modificadas, ajustadas de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz que eu como crente tenho que fazer. Então, esses são as questões do fundamento da vida cristã. Então, a gente vê isso no Velho Testamento e a gente vê isso também na questão da Igreja de Deus. Muito bem. Alguns aspectos da ética cristã. Primeiro, a ética cristã, ela é individual. O que quer dizer isso? Ela começa de dentro para fora. Eu me manter íntegro em todas as situações da vida. Então, ela começa dentro de mim. Ela também é social. A ética cristã ela é social, que quer dizer o quê? É como eu devo tratar o meu próximo. O meu irmão, meu filho, minha esposa, aquele que não é crente. Então, também abrange a área social. E também a ética cristã, ela tem um aspecto teísta, que consiste o quê? Na devoção que eu tenho a Deus e como eu devo me portar perante Deus, entendendo que Ele é dono de tudo, que Ele faz tudo, que Ele possui tudo, que eu sou apenas um instrumento dele. Então, são alguns aspectos da ética cristã. Individual, o eu, o social, eu para com o próximo, e o teísta, que é eu para com Deus. Muito bem, eu tenho uma pergunta para os irmãos e eu gostaria que os irmãos pensassem um pouco, talvez eu vou dividir aqui em duplas e vocês vão responder essas perguntas, tá? Na ética há costumes e princípios ou... Deixa eu voltar aqui para a pergunta. Costumes e princípios são a mesma coisa? Então eu gostaria que vocês pensassem nisso, juntem de 2 em 2 e respondam. E responda se sim ou não. E prove biblicamente. Tá? E a terceira pergunta, a nossa ética cristã deve estar baseada em costumes ou em princípios, tá bom? Ok? Então junte aí de 2 em 2 rapidinho.
e respondam essas perguntas, tá? Primeira pergunta, que na verdade é a pergunta geral: costumes e princípios são a mesma coisa? E dentro dessa pergunta, se sim ou não, você vai provar biblicamente. E a nossa ética cristã deve estar baseada em costumes ou em princípios. 5 minutos para os irmãos pensarem em boas respostas para nós. Muito bem, vamos lá, gente, responder. Primeira pergunta: costumes e princípios são a mesma coisa? O que é que os irmãos acham? Não? Sim? Não são a mesma coisa, né? Ok. Alguém poderia definir ou trazer algum conceito rápido do que é princípio, do que é costume? Bom, minha resposta está baseada lá em Lucas 11, né? Quando Jesus fala dos costumes, que as pessoas, os fariseus, se preocupavam com os costumes de lavar as mãos da refeição, mas não se preocupavam com a purificação interna deles e fazer o que era a vontade de Deus. Uhum. O princípio é a purificação do homem ser santo como eu sou santo, mas eles estavam preocupados com a parte externa, Exato. com a parte que podia ser vista e não com o coração dele. Uhum. Isso. O princípio é purificar o coração, e eles estavam preocupados só em demonstrar que purificavam as mãos. Uhum. Ok. A gente tinha pensado no encontro de Jesus no jovem rico, né? O primeiro questionamento de Jesus: o que é que eu faço para herdar o reino de Deus? Uhum. Ele diz: você comprou os mandamentos? Aí ele comprou todos. Isso. É o costume. Então, venda tudo que tem e me siga, né? Uhum. Ou seja, ele atendia lá os costumes, que era até além do que eram os 10 mandamentos. Exato. Mas faltava... Faltava o princípio. Mais alguém? Ok. Então, claramente são coisas diferentes. E pensando na pessoa de Jesus, talvez Jesus tenha sido a pessoa que mais quebrou costumes. Pensando no Novo Testamento, né? Ele fez coisas no sábado, ele curou no sábado, ele falou com a mulher que ele não deveria falar, enfim. Então, costume... Acho que um exemplo bom assim, do princípio e do costume é a questão do adultério, né? Onde Jesus fala, né? Que as pessoas, no costume, o quê? O adulterar era o homem com a mulher. A gente vai além disso, não. Se você Pensar. pensa na outra de modo puro, já é o adultério. É adultério. Então o princípio está no coração Uhum. e o costume está no que a gente consegue ver. Uhum. É interessante que na ética, ela tem costumes e princípios. É normal. O costume faz parte do exercitar a ética. Então, o costume, a gente pode determinar que o costume ele pode variar conforme a cultura, conforme o local, conforme a questão profissional, conforme os tempos vão passando, mas os princípios, eles são inegociáveis. Você deu até um exemplo, minutos atrás, que era a questão do bermuda Sim, na igreja, né? isso. Eu cresci na igreja e eu não podia andar de bermuda nem na rua, É. mas na igreja. Exatamente. Então, mas que, de acordo com a comunidade, né, o verdadeiro princípio ali é a reverência. Exatamente. Eu cresci na igreja que a mulher não pode usar calça, inclusive até hoje ela não pode usar calça no culto. Ela pode usar calça, não sei qual é o princípio disso, mas alguém achou um princípio para isso? O princípio qual é o princípio que eles creem? Fazer tudo com decência e ordem. Pegaram esse versículo, mas hoje já se abriu um pouco que a mulher na rua, no trabalho, ela pode usar calça, mas se ela for à igreja, então ela vai com uma saia dentro da bolsa e vai usar a saia. Então esse é o costume, baseado em um pressuposto princípio. Então, o princípio, ele é inegociável. Os costumes, eles podem mudar conforme o tempo. Mas isso também é bem tentador. Sim. Porque às vezes essa coisa do quebrar o costume, você quebra O princípio, exatamente. Então, a nossa ética... Deus
exagero. A nossa ética cristã, ela deve estar baseada em costumes ou princípios? Princípios. Ainda que os costumes estejam lá, mas a nossa ética, ela precisa estar baseada em princípios. Isso é muito importante que a gente tenha definido na nossa mente, porque nós somos tendenciosos a olhar costumes. Não é verdade? Então, se fulano faz isso e eu acredito nisso, fulano está fazendo certo. Mas se fulano faz isso e eu não acredito nisso, fulano está fazendo errado. Biblicamente, então, estamos pensando em ética cristã, que nós acabamos de definir que a ética cristã deve ser baseada em quem? Naquilo que eu acredito ou na palavra de Deus? Na palavra de Deus. Então, a gente precisa ter esse norte em nossa vida. Então, os nossos costumes, a nossa ética cristã, ela precisa estar baseada nos princípios bíblicos e não exatamente nos costumes bíblicos, porque os costumes eles mudaram. O próprio Jesus mudou alguns costumes em sua época aqui na Terra. O princípio é uma coisa tão importante que, se a gente for para o direito constitucional, por exemplo, os princípios constitucionais eles são a base de tudo. Então, das chamadas cláusulas pétreas, porque se você mexer no princípio constitucional, você mexe em todo o direito. Você começa a permitir coisas que não deve permitir. Sim. Porque a partir da mudança do princípio, você vai começar a aceitar mudanças que não deveriam ocorrer. Então, por isso que o princípio, o nome já diz, né? Se nós olharmos para os 10 mandamentos, ele começa com o princípio. Ouve Israel, o Senhor Deus é o Senhor Deus. Isso. Deus é o Senhor Deus. Amai a Deus sobre todas as coisas, ao próximo quanto. Eu acho que não é bem assim o texto. Mas ouve Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Então isso é um princípio. O que vem depois é consequência desse Está aqui lá. né? É bem interessante. A grande dificuldade é justamente em algumas situações distinguir o que é o princípio que está ali E o costume. A gente mesmo é marcado muito porque a gente lê o Antigo Testamento e a história do povo judeu e traz muitos dos costumes para cá. Para cá. E aí a gente mistura. E nós, enquanto igreja brasileira, a gente trouxe muita cultura Além de tudo, americana, né? De que funcionava lá e que de repente não funciona tão bem aqui. Acho que é muito importante isso que está sendo falado, porque, voltando de novo para o Antigo Testamento, a gente olha para os 10 mandamentos e vemos eles como princípios a serem seguidos e que a gente deve fazer. Então, não vou matar, não vou mentir, não vou adulterar, não vou cobiçar. Mas a gente olha para o resto do Antigo Testamento e existem outros mandamentos. Porque esses 10 eu cumpro e os outros 600, e aí? E por detrás disso, existe um princípio que se mantém no caráter de Deus. O caráter de Deus é imutável, mas as ordens e os mandamentos que Ele dá, eu penso, primeiro, com o povo de Israel, eles se manifestaram de acordo com o caráter de Deus. Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus zeloso, Ele é um Deus justo. E por isso essas regras, esses mandamentos se manifestaram na própria palavra dele para que nós as cumpramos. No entanto, elas também acabam sendo baseadas nesse princípio do próprio caráter de Deus. Ou seja, as regras são manifestações do caráter de Deus. Esse é o princípio praticamente teísta ou cristão. Aquilo que Jesus Cristo é, então quando ele fala, é uma manifestação do caráter dele, que é o próprio princípio. E o que me deixa tranquilo, pelo menos enquanto Igreja Fonte, é que pelo que eu sei, pelo que eu conheço, a gente vai estudar ética cristã que serão baseada em princípios bíblicos. Eu acho que pelo menos a gente vai tentar ao máximo nos basear naquilo que é bíblico, que é princípio da palavra de Deus, não costumes nossos, ainda que alguns costumes são importantes. É bom que a gente fique e deixe bem claro isso. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 7, fala sobre a luta dele contra o pecado. Né? O princípio, a lei é baseada nos princípios dele. Né? Ele teve princípios.
mas a luta dela era contra os costumes, né? Ela estava fazendo coisa errada que ele não queria, né? Que era quebrando os princípios de Deus. Exato. Para a gente encerrar aqui, pensando em princípios bíblicos para a questão da ética cristã, queria convidar os irmãos para que abram em Filipenses capítulo 4, versículo 8. E aqui claramente a gente vai encontrar alguns princípios para a gente viver a nossa ética cristã baseado unicamente na palavra de Deus. 4:8. Diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Vou ler mais uma vez. Tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama. Outra versão vai dizer assim: seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então aqui a gente pode encontrar vários princípios para a gente viver a nossa ética cristã. Vamos tentar rapidamente definir cada palavra dessa aqui, né? Tudo que é verdadeiro, claro, tem a ver com verdade. Então, o que é a verdade para nós? Jesus Cristo, a palavra de Deus, é a verdade. Então a gente tem que pensar e viver Jesus, a gente tem que pensar em viver a palavra de Deus. Tudo o que é honesto seria o quê? Honesto seria o quê? O que não é desonesto, Se Felipe tivesse aqui, Felipe ia falar isso, o que não é desonesto, né? Mas honesto tem a ver com a autenticidade. O que Paulo falou lá em Filipenses 27. Você ser cristão aqui, acolá, em qualquer lugar que você estiver, não só dentro da igreja. Integridade. Então tem a ver com a questão da integridade, de você realmente ser honesto. Tudo o que é justo. O que seria justo? além de não ser injusto. A NVI diz correto. Correto. Então você fazer ou procurar fazer coisas corretas. Pensando na pessoa de Deus, dar a Deus o que é devido a Deus, dar à igreja o que é devido à igreja e dar ao homem o que é devido ao homem. Baseado na palavra. Baseado e nos princípios. Ele faz esse julgamento. Exatamente. Ok. Uhum. Tudo que é puro. Puro quer dizer o quê? Moralmente o quê? Limpo. Santo. Livre de manchas. Lembrando que a pessoa que a gente define como pura biblicamente é o próprio Jesus, que veio porque só sendo puro que poderia morrer pelos nossos pecados. A gente traz a simbologia do Velho Testamento, onde um animal puro, sem mancha, deveria morrer para pagar os nossos pecados. Então existe essa questão da pureza, da santidade. Então eu também, como crente, devo viver uma vida santa. Tudo que é amável. Tudo que é amável. Tem outra versão que fala tudo que é agradável. Então a ideia aqui é você trazer à mente tudo que vai provocar o amor. E a gente vive uma vida tão corrida e as pessoas tendem a provocar a ira do que provocar o amor. Então, enquanto crentes, a gente deve sempre promover o amor e promover algo agradável à vida das pessoas. E por último, tudo que é de boa fama, ou seja, de boa reputação. Então a gente deve procurar essas coisas, deve ser essas coisas que devem reger o nosso pensamento. Nisso pensai, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, é mais ou menos isso que eu gostaria de trazer para os irmãos nessa manhã, pensando em ética cristã, entendendo o quê? Que é algo importante que a gente discuta e que a gente tenha como base a nossa ética cristã, sempre a palavra de Deus, e não aquilo que eu acredito, não aquilo que eu trouxe de cultura familiar, mas que eu me baseie sempre na palavra de Deus, porque ela é que vai dizer o que é certo, o que é errado, ok?
Então, que Deus nos abençoe.